Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se tampão depois de ter tido conhecimento das despesas deduzidas ao fisco por Américo Amorim. João Miguel Tavares sente-se altamente cilindrado, como o agora famoso automóvel do ministro Mota Soares, e Pedro Mexia confessa-se ácaro. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos depois do último 1º de dezembro de descanso e com o orçamento já aprovado. Daqui a pouco neste Governo Sombra, com os irremodeláveis Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, vamos falar da distinção do fado como património imaterial da humanidade. Por agora, o Pedro Mexia quer ser o ministro da jaula, com a intenção de pôr alguém lá dentro, Pedro Mexia. Bem, depende do qual das jaulas. Há uma jaula que é a jaula dos estádios e há a jaula que é a jaula da cadeia. Vamos falar disso. Vamos falar dos estádios, para já. Geralmente fala-se, e bem, vamos acabar com as claques, porque são pessoas, digamos, que provocam... Pessoas, digamos. Que provocam o liganismo, a escalada da violência, o comportamento irresponsável. Mas neste momento é preciso acabar com as direções. É o passo urgente, porque as claques nós não podemos esperar muito daquelas pessoas. Por exemplo, uma parte significativa daquela claque do Sporting, que fez aquela linda cena no Estádio da Luz, segundo um jornal, uma boa parte daquelas pessoas são neonazis. Enfim, são pessoas de quem não se pode esperar muito. Os no-name boys também são pessoas muito dadas a esticar o braço. Portanto, não se espera muito das claques, mas espera-se um bocadinho mais, esperar-se-ia um bocadinho mais dos dirigentes. As direções do Benfica e do Sporting esta semana acusaram-se mutuamente de pré-históricas. De pré-históricas. O que é engraçado... Um insulto para a pré-história. O que é interessante é, por exemplo, naquela declaração do vice-presidente do Sporting, Paulo Pereira Coelho. Eu não vou ao ponto de saber... Não é Coelho. Paulo Pereira Coelho. Pronto, eu não vou ao ponto de saber quem é os membros da direção dos clubes, nem do Benfica, quanto mais do Sporting. E foi muito engraçado ver aquelas declarações dele no final do jogo, em que ele aliava aquela espécie de arrogância social de algumas pessoas do Sporting, dizendo nós somos não sei quem, enquanto os seus adeptos lá fora estavam a incendiar o estádio, com uma linguagem absolutamente também cavernícola. A reação do Benfica também não foi boa. O uso daquela jaula, embora pelos vistos seja, em termos de segurança, a mais adequada, quem olha para aquilo não tem bom aspecto. Historial num derby também, se calhar, não foi muito boa a ideia. Agora, o que é estranho é que o jogo correu bem. Mas também não ia estreá-lo no Benfica Rio Ave, não é? Não, porque não? Porque normalmente não há claques no Rio Ave. Não é isso, mas estava estreada. Quando houvesse o derby, aquilo já estava em vigor. Mas só podia estrear, aquilo só é usável em Benfica-Porto, Benfica-Sporting. Não, o Benfica teve, apesar de tudo, o Benfica teve outros jogos, era um jogo internacional, não sei, bom. O que me parece é que um jogo que correu bem no campo, que foi um bom jogo, em que não houve casos, tenha sido incendiado literalmente pelas claques, no fim do jogo, não durante o jogo, e pelas direções. As direções, houve um presidente do Benfica que já esteve na jaula, que foi o Vale Azevedo, e pelos vistos estão a tentar que vá outra vez. E eu devo dizer, sei que o Ricardo não é da minha opinião, eu não me sinto, há muitos anos que não me sinto representado pela direção do Benfica e pelo tipo de discurso e de tom com que o Benfica se intervém nestas matérias. As direções dos clubes deviam ter mais tempo na língua, João Miguel Tavares? Ou isto também faz parte do espetáculo e é uma inevitabilidade? Poderia fazer parte do espetáculo se as consequências não fossem tão gravosas, não é? E, portanto, a partir do momento que começa a haver incêndios e pancada de árbitros com dentes partidos e navalhadas, o espetáculo deixa de ter piada, diria eu. O que eu acho é que estas pessoas, a gente olha para Godinho Lopes e parece uma pessoa extremamente até polida. Sim. Luís Filipe Vieira provavelmente era alguém que nós gostaríamos certamente de jantar. Quase que me atrevo a dizer que Pinto da Costa também. Agora, de facto, quando começam a falar de futebol, embora eles apareçam todos engravatados e de fatinho, dá-me ideia, eles deviam aparecer de peles, porque de facto eles têm razão. Isto é pré-histórico e parecem uns moços do Neolítico. Em que é aquela famosa frase em que se diz que, basicamente, hoje em dia, como já não se faz guerra, então teve que se inventar o desporto para as aldeias do Neolítico andarem a batatada uma com a outra. E é isso, percebe? As coisas, hoje em dia já não há... É uma bola, não é?
Já não há pedras, pelo menos dentro do recinto de jogo, fora há. Mas dá-me ideia que é isto, parecem aldeias primitivas que continuam a andar à batatada. É um espetáculo deprimente. Tenho saudades do senhor da Diese, do João Santos. Tens saudades Foi o último presidente do Benfica que eu disse, ora, está um homem como deve ser. Ficou no estádio até a ver o alto de fé das cadeiras no fim do jogo, Ricardo Araújo Pereira? Perdi o alto de fé, lamentavelmente perdi o alto de fé. E tenho dúvidas se, como em todos os incêndios, se foi causas naturais ou mão criminosa. Normalmente nas florestas as pessoas dizem que é preciso ter o cuidado de fazer a limpeza, e havia aqui muito lixo, não é? Havia lá naquela secção, pareceu-me que havia lixarada. E por isso é que aquilo depois ardeu. Eu não sei, eu já estive em vários estádios no estrangeiro em que há aquela rede e aquela divisão. Lá fora chama-se rede, cá chama-se jaula para dramatizar. Enfim, nunca vi incêndios por causa disso. Em vários estádios da Europa há aquele mesmo esquema. Para que é que aquilo serve? Serve para pôr a claque adversária o mais longe possível, que é para só vir o menos possível no campo. Isso é normal, não é? Quem joga em casa tem a vantagem de determinar onde é que a claque adversária fica. E, portanto, fica lá o máximo. Não é só isso, estava ali mais gente do que devia estar. Sim, mas isso aí também há um problema que é... As cadeias portuguesas também têm esse problema. Não é só isso. Não é só isso. Muitas vezes há mais gente do que podia estar, e não é só no Estádio da Luz. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas muitas vezes isso acontece. Porque há muita gente que tem bilhete para outro sítio. Isso já aconteceu também, por exemplo, com a claque do Benfica noutros estádios. Sim, é e vai no meio daquela molhada e não se percebe bem e tal, porque querem ir para ali em vez de ir para a bancada normal, para onde tem o bilhete. Incluindo membros da direção. Bem, os membros da direção, essa coincidência infeliz da bancada nunca ter ardido, e logo na primeira vez que a direção vai para a bancada é quando aquilo pega fogo. Uma pessoa fica a desconfiar. Agora, de facto, era aquilo que o Pedro dizia, uma distinção importante entre jaula e rede, e de facto há quem merecer para a jaula. A semana desportiva ficou também marcada por uma notícia de salários em atraso nas modalidades amadoras do Porto, e há um vídeo, enfim, inquietante. A semana ficou marcada por isso. A propósito de jaulas, também, e tal. A propósito de jaulas, há um vídeo bastante inquietante que está a circular no YouTube, no jogo de hóquei Porto-Liceu da Corunha, em que um jogador do Porto marca golo e dirige-se à bancada presidencial do Porto para... Faz o gesto com os dedos de dinheiro e depois faz o gesto de comer pão para a boca, assim, precisa de dinheiro para comer. E isso é, enfim, ainda é mais trágico do que uma fogueirinha. Está entregue o Ministério da Jaula ao Pedro Mexia. Quanto ao João Miguel Tavares, reclama desta vez a pasta de Ministro das Declarações de Voto. Tem alguma declaração de voto a fazer, João Miguel Tavares? Tenho, sim, senhor. E a título individual ou uma declaração de voto coletiva? Não, a título individual. Não aceita, portanto, a metodologia da bancada parlamentar do PS? Não, mas achei sobretudo divertido. Eu diria que a minha declaração de voto individual é: enquanto António José Seguro não matar, digamos simbolicamente, digamos freudianamente, o pai daqueles deputados todos, ele está bem tramado, não é? E o pai, como toda a gente já deve ter reparado, é um bocadinho a sombra de José Sócrates, que, embora escorraçado pelo povo português com toda a justiça... E tem que dormir com a mãe também. Embora escorraçado pelo povo português com toda a justiça, continua, de facto, a pairar como uma sombra. Isto é porque a direção do Grupo Parlamentar Socialista soube que haveria declarações de voto individuais de mais de uma dezena de deputados por causa da abstenção do PS no orçamento, e decidiu, a direção do Grupo Parlamentar, apresentar uma declaração de voto coletiva a explicar que, apesar do partido se abster, é contra o orçamento. Exatamente. Essa é a parte mais gira. Mas há uma parte outra, igualmente hilariante, que é prévia, que é o facto de, aparentemente, aquilo era suposto no orçamento, em certas questões, ser votado a favor, e aquilo realmente, de repente, transformou-se numa abstenção exatamente pela oposição dos deputados. Eu, por um lado, eu até aplaudo, porque parece que os deputados pela primeira vez passaram a pensar pela sua própria cabeça. Nesse aspecto é uma decisão de aplaudir. Agora, de facto, António José Seguro não tem mão naquele grupo parlamentar, e isso ficou perfeitamente claro nesta votação do Orçamento de Estado. E eu, estranhamente, estou até mais do lado do António José Seguro. Deixa-me citar umas declarações que vêm no Sol de António José Seguro, em que ele diz: o partido está bem comigo. O grupo parlamentar, não vou comentar. É todo um programa. Como é que vê a manobra política da direção socialista, Ricardo Araújo Pereira? Vejo com muito interesse, porque
Acho muito bem feito. Perceberem que havia gente que... Como é normal, não é? Às vezes isso acontece. A bancada vota num determinado sentido, mas 4 ou 5, ou neste caso 15 deputados individuais dizem eu divirjo da posição da bancada. O que aconteceu foi que então o que eles fizeram foi toda a gente diverge de si própria. Portanto, a bancada em peso abstém-se, a bancada em peso abstém-se diverge dessa votação. E diz, não, eu sei que a bancada votou, mas todos achamos mal. Isso é interessante porque é um caso de heteronímia parlamentar, não é? São pessoas que são múltiplas. São umas quando se têm que levantar ou sentar para dizer quem se abstém e são outras quando fazem a declaração. É no computador. Já não se levantam? Não sei se se levantam. Eu via... Não levantam-se. Sim, a Presidente. Levantam-se, mas também têm a votação eletrónica. Entretanto, a semana começou com a quebra de disciplina de voto por parte da deputada Isabel Moreira, que votou ao lado do PCP e do Bloco contra a decisão da direção socialista na questão relativa aos cortes dos subsídios de férias e de Natal. Parece-lhe um episódio politicamente relevante, Pedro Mexia? Bem, a questão foi toda muito mal gerida, a metodologia foi toda muito mal gerida pelo Presidente do Grupo Parlamentar, o timing das votações, a possibilidade de apresentar alterações quando essas alterações já estavam fechadas, etc. É um bocadinho estranho que se vote diferentemente do partido numa matéria como o Orçamento de Estado, ou que se queira votar. E mesmo... Isabel Moreira, que é constitucionalista, sim, arranjou uma explicação que tinha a ver justamente com o timing, com aquilo que tinha sido combinado, sim, na reunião do Grupo Parlamentar. Exatamente, mas isso tem a ver essencialmente mais, eu acho que até com a coordenação do Grupo Parlamentar do que propriamente com a posição política de substância. Há outra coisa que pode não parecer de substância, mas que é muito reveladora, houve uma série de... Houve mails com conhecimento para todos destas várias declarações de voto. Os deputados do PS mandaram mails uns aos outros a dizer, incluindo Isabel Moreira, que alegou precisamente a questão da inconstitucionalidade dos subsídios do corte dos subsídios de férias e de Natal. E um deputado segurista, que é uma bela coisa para se ser, chamado Nuno Sá, cito o que vem no Diário de Notícias, mandou um mail com conhecimento para todos, também reagindo ao e-mail de Isabel Moreira, dirigindo-se a ela, supostamente, poupe-me ao envio destes e-mails e exercícios de narcisismo vincado e que apenas têm servido para guião de um folhetim novelístico ao estilo prima-dona, de que francamente não sou adepto, sendo que os autos laudatórios eventualmente apenas às partes interessam. Isso é Camilo. É unidade. Unidade parlamentar chega a ser comovedora. E o facto do próprio Mel ter vindo cá para fora com certeza. Foi com conhecimento ligeiramente sintomático. Não é? DN.pt. Temos então no CC, não é? Não, é no BCC, desculpe. Exato. Temos no João Miguel Tavares, desta vez, um ministro das declarações de voto e vamos ter um ministro das polícias, o Ricardo Araújo Pereira. Quer roubar o lugar ao ministro Miguel Macedo, Ricardo? Não, quero ser assessor. Porque... Isso é o sonho de qualquer pessoa de bem. Aí está. Se bem entendi, não gostou de saber que alguns polícias, no dia da greve geral, se esqueceram da farda na esquadra ou em casa. Não é não gostar, é achar que faz falta alargar a tutela. Porque uma coisa são os polícias fardados e agora há estes outros. Esta nova modalidade. Antigamente havia os secos e os molhados no tempo do Cavaco. Houve aquele episódio desagradável dos secos e dos molhados. Agora há os fardados, e os desfardados, exatamente. E os desfardados, ao que parece, e há testemunhas, entre as quais uma deputada, os desfardados estiveram infiltrados na manifestação a provocar... No dia da greve geral. Exatamente, no dia da greve geral, a provocar no sentido de acicatar os ânimos das pessoas, a causarem tropelias. E eu acho isso desagradável. E nessa medida acho que devia haver uma tutela para a polícia normal e outra para os agentes provocadores. E é aí que eu entro. Também lhe parece condenável que a polícia use este tipo de tática ou é um método que compreende, João Miguel Tavares? Depende de qual a tática é que se está a falar. Os desfardados, conhecemos por ela. Pois, isto que o Ricardo está a dizer, a ser verdade, que eu quero acreditar que não é, é evidente que não é admissível, não é? Agora, quero acreditar porquê? Não, eu quero acreditar, eu ainda sou do tempo que via os filmes com índios e cowboys e que o xerife era o tipo que andava a bater nos fogas da lei. Portanto, eu quando há um polícia no meio de uma manifestação... É o nosso momento Max Weber. quando há um polícia no meio de uma manifestação, eu suponho que ele está lá para proteger a ordem pública. Quer dizer, eu desconfio que é por isso que a gente lhe paga, com os nossos impostos, não é? Sim. Portanto, se isso não acontece, é obviamente inadmissível. Não reduzas o direitismo ao infantilismo. Quer dizer, acho que é para isso. Não é. Mas eu também não
não tenho provas. Há um vídeo, aquele vídeo que lá está e não sei o quê, é um vídeo duvidoso em que é uma coisa que não se vê. É evidente que se de repente há um polícia à paisana que se entusiasma e começa a dar umas bordoadas excessivas, é evidente que isso tem que ser condenado. Eu sei que a polícia portuguesa é daquelas que tem aquele hábito de apontar para os pneus e esse que está na cabeça dos fugitivos. Agora, quer dizer, acho que a questão de polícias infiltrados, que é aquilo que me estavas a perguntar, ou seja, eu também, mais uma vez, mais um momento de Marco de Vega, eu sou do tempo da balada de Hill Street. E, portanto, quem havia a balada de Hill Street há de ter compreendido a importância do que é ter, evidentemente, agentes à paisana e polícias que não se identificam. Se calhar um polícia fardado no meio da manifestação, ou no meio das claques, já agora, porque eles também fazem isso, ou no meio das claques desportivas, ou tudo isso, é obviamente as pessoas a tomar a paisana, isso não é propriamente ilegal. Diferentes. Uma coisa é atuar a paisana, até para a segurança dos próprios agentes. Outra coisa é agir como agente provocador. Com certeza, isso é inadmissível. Mas há provas disso, de facto. Não sei se há provas disso. Há umas imagens que eu não sei se são... Enfim, a fonte de onde vem não são propriamente as fontes mais equilibradas do caso. Curiosamente, eu creio que muitas das pessoas que fizeram a manifestação disseram e bem que... uma das infiltrações que havia era nos próprios manifestantes de elementos que estavam lá, nomeadamente anarquistas, que estavam lá só para partir coisas. Isso foi dito. Portanto, os sindicalistas disseram que havia... Exatamente. Que é uma atividade engraçada. Exatamente. Não, está bem, mas quer dizer, há muita gente que se infiltra nestas coisas. Quando há uma olhada, não precisa ir do liceu, quando há uma olhada, há sempre gente que vai lá dar um calduço. Portanto, claro que se for a polícia é mais grave. Ora, está, é isso. Concordamos todos. Estão entregues as pastas ministeriais desta semana. Daqui a pouco o fado e as suas alegrias. Por agora, ainda um caso de polícia, mas com outros contornos, e é de resto por isso que o Pedro Mexia esta semana se declara ácaro. Explique lá isso melhor, Pedro Mexia. É outra das manifestações desta tal molhada, que são os hackers, os piratas informáticos. Agora está na moda a pirataria, até é um partido pirata. Os ácaros. É uma boa designação em português. Que são uma forma de roer o sistema, lá está. E houve, na sequência destes episódios da alegada, posso dizer alegada, violência policial, uns hackers que entraram no sistema da PSP e que publicaram moradas e telefones, espanhol também, de vários agentes de 2 ou 3 esquadras. E entraram no site, no Portal das Finanças, esse parece-me bem que tenham entrado, e podiam ter lá feito coisas que a gente agradecia. Entraram no Hospital da Cruz Vermelha, que eu não percebi exatamente bem porquê, não sei se foi porque há alguém que terá recebido lá tratamento, não sei muito bem. Não sei, queriam ajudar. E entraram no Ministério da Administração Interna e no Parlamento. E estamos, apesar de tudo, numa nova dimensão que ainda não tinha chegado cá, e já chegou a todo lado. Não há muito tempo o chefe do FBI disse que uma espécie de apocalipse informático pode acontecer a qualquer momento, dizia ele. Todos nós nos lembramos de ver aquele filme dos anos 80 chamado Jogos de Guerra, em que um miúdo a jogar computador entra no computador do Pentágono e desencadeia a guerra nuclear global, e os responsáveis americanos da defesa e dos serviços de segurança dizem que cada vez mais tudo, até o Pentágono, é permeável. E, portanto, por maioria de razão, o Portal das Finanças. E, apesar de tudo, é interessante, embora preocupante, também, num certo aspecto, que se tenha passado. É uma espécie de salto qualitativo na guerra, e estamos em guerra social. E há a guerra clássica da pancada, dos molotovs, e há a nova guerra, que é a guerra informática, a guerra dos Assange, etc. E isso ainda não tinha chegado cá, e suponho que vai ser, em grande medida, o futuro, e quem quiser entrar nessa guerra tem que pensar muito bem nas precauções a tomar. Esta divulgação de moradas e números de telefone de uma centena de polícias parece-lhe uma quebra de segurança grave ou apenas uma coisa folclórica, João Miguel Tavares? Eu acho que ninguém vai fazer nada com aquilo, mas de qualquer forma é evidente que é uma quebra de segurança grave. Quer dizer, as pessoas, ainda por cima, polícias, não gostam propriamente de ver a sua vida exposta
ali, não é? Quer dizer, isso é obviamente inadmissível e estas pessoas têm que ser devidamente perseguidas. Eu espero que, como acontece muitas vezes em Portugal, elas sejam devidamente incompetentes e possam ser rapidamente apanhadas. Há algumas notícias de jornais que se diziam que já desconfiavam de onde é que eles estavam, de onde é que vinham. Deixa-me só dizer uma coisa, que devia haver uma secção de hackers no Banco de Portugal, porque eu lembro-me que Vítor Constâncio disse que uma das razões que não conseguiu apurar as trafolhices nos bancos é que informaticamente aquilo estava muito bem protegido. Portanto, eles deviam ter alguém... Nos Estados Unidos, os grandes hackers acabam por ser depois contratados para as grandes empresas, não é? O regulador dos bancos e das instituições financeiras devia contratar hackers só para ter a informação toda. Que uso indivíduo é que lhe parece que pode ser dado a estes dados divulgados na internet, Ricardo Araújo Pereira? A simples divulgação de moradas e nomes de polícias é uso indevido, não é? Os polícias são agentes da autoridade e essa autoridade é conferida por nós. Portanto, qualquer atentado a um agente da autoridade é um atentado aos cidadãos. Isso é sério. O Ricardo em modo sensato. Podemos aplaudir neste programa. Acho que nunca aplaudir. Muito bem, Ricardo. Em modo sensato. Eu sou um democrata. Se isto é ironia, espera aí. Isto pode ser ironia. Não é. Estamos à espera da punchline. Não, eu sou um democrata. Eu acho que os agentes da autoridade são nossos representantes. É bófia. Quando se porta mal é a bófia. Quando se porta bem é o nosso representante. É assim mesmo, Ricardo. Pronto, está explicado porque é que o Pedro Mexia se diz ácaro esta semana. É por isso que eu não gosto que se façam tropelias em meu nome, estás a perceber? É por isso que eu não gosto que se vá para o meio da multidão em meu nome dizer: pessoal, se a gente atacasse bem! E depois, está preso, o senhor está preso, fez o que eu disse. Também não quero. É justamente por causa disto que eu não quero. Voltamos agora para a alta cilindrada do João Miguel Tavares. E, pelo que entendi, não é a cilindrada de uma vespa. Não é. Não, diz-se cilindrado com uma notícia que envolve o ministro Pedro Mota Soares. Eu, na verdade, só trouxe Pedro Mota Soares. Na verdade, eu só trouxe este assunto aqui para poder ser acusado de populismo pelo Pedro Mexia. Isso já não acontece mais ou menos, não sei, 3 minutos e 1 segundo. Quero falar, chamemos-lhe assim, do upgrade rodoviário do Ministro da Solidariedade. O Ministro Pedro Mota Soares, que eu, aliás, tenho gostado de ouvir e que eu tenho fé que possa ser um bom ministro, porque é, sem dúvida, uma pessoa inteligente, entrou e eu gostei muito de o ver entrar de Vespa na tomada de posse. E, nessa altura, até já foi criticado por algumas pessoas, não sei se mesmo por Pedro Mexia. Não criticaste o lado folclorístico da coisa, não? Estou assim, justo. Se é folclorístico, deve ter criticado. Exato. Bom, mas eu gostei de ver aquilo. E agora, de repente, aparece uma notícia no Correio da Manhã em que ele agora anda com um carro, não é? Parece que não havia carro. Miguel tem que dizer sempre a proveniência da notícia. Exato. É contratual. Acabou o aluguer de um anterior veículo, parece que ele não tinha carros. Logo, isso é uma coisa estranhíssima. Ai, fiquei sem carro. É logo uma coisa difícil de acreditar. Quem é que não tinha carro? Ele ou o Ministério? Não, é o Ministério. Pode transportar ele. Ou seja, o carro para a função do Ministro, o carro oficial tinha acabado o aluguer. E, portanto, ele pediu um e aquele que lhe foi atribuído era este, que só custa 86 mil euros, um Audi A7 de 3 mil centímetros cúbicos, que parece que tinha sido encomendado para o Carlos Zorrinho, que ainda é igualmente bom. Portanto, para o atual líder parlamentar. Liga leve, toda XPTO. Aliás, há fotografias. O carro é de veras impressionante. Ligas leves. Qual é que é o problema nisto tudo? Evidentemente, o Ministério já se veio desculpar num comunicado absolutamente inacreditável que tinha mais ou menos 17 vírgulas a separar o sujeito do verbo. Atenção, mesmo, é inacreditável aquilo que comenta. Bom, mas tirando a parte do português maltratado, vai justificar-se porque o ministro não teve nada a ver com aquilo, que há uma central de compras e patati patatá. As justificações... Isso é verdade. Não, é verdade, mas é como daquelas coisas. Não, também que há uma central de compras, é verdade. Não, há uma central de compras e que o ministro possa não ter nada a ver com aquilo. Que a central de compras compra coisas absurdas, garanto que é verdade. Também. Por experiência própria. Eu sei, eu acredito que sim. Agora, mas nós também esperamos, já que este governo vai mudar tanta coisa, já agora começa por mudar também isso. Porque a questão é mesmo a do simbolismo, que muitas pessoas a chamam de demagogia e populismo, e o que é que isto interessa, está-se a tirar areias para os olhos e só se a alimentar aquela opinião pública dos cafés e não sei o quê. Mas eu acho isto realmente extremamente importante. Porque se os ministros, nós olhamos para eles e qualquer levantamento de dúvida atualmente sobre a sua disponibilidade, os seus sacrifícios, o seu caráter é absolutamente mortal. Até porque, e é isso que nós já aqui falámos... Uma questão de caráter. Não.
A cilindrada de um carro ainda não é uma questão de caráter. Qualquer dúvida hoje em dia que se levante. Até porquê? Porque o PSD, uma coisa que já se tinha falado aqui, trouxe muito todo este discurso um bocadinho para a questão, quase para um lado da questão moral, os sacrifícios que o país tem que fazer, temos que ser melhores, renhonhonhó. E eu já disse aqui que essa é uma conversa que eu muito aprecio, mas que é extremamente difícil de manter. Porque as pessoas precisam mesmo de ter os atos à altura do que estão a dizer na boquinha. Também acha que o Ministro demonstrou pouca solidariedade nestes tempos de austeridade, Ricardo Araújo Pereira? Mostrou pouca sensibilidade, porque de facto... Mas ele não é Ministro da Sensibilidade, é Pois Ministro não, da Solidariedade. É da solidariedade, sim. Nessa medida esteve bem, então. Há isto aqui, o que o João Miguel disse. Lá está, as pessoas como o João Miguel e velhinhas que se encantam com a demagogia, dizem, olha, muito bem este rapaz que vai de moto para o Ministério. De repente ele comprou um carro, pronto, acabou-se. Isto é um pau de 2 bicos, não é? Eu nem achei que ir de moto para o Ministério fosse digno de louvor, nem comprar um carro para o Ministério também, em princípio, não é nada de gravíssimo. Agora, é evidente que este governo entrou com um discurso que faz com que agora mudar um carro no Ministério dê este barulho. Porque eu lembro-me de ler no Diário de Notícias uma descrição das férias do Pedro Passos Coelho no Algarve que parecia ter sido escrita pelo Soeiro Pereira Gomes. Havia neorrealismo naquelas férias. Pedro Passos Coelho tinha abandonado a zona dos toldos, onde costumava ficar, para ir para o meio da multidão, para a zona das toalhas, onde estavam os pobrezinhos. E, portanto, é óbvio que a compra do carro fará soar o tema... Vamos brincar à caridadezinha com a alteração festa, canasta e boa viaturinha. É a única alteração. Agora, comprar um carro potente, eu não sei se... Reparem, este governo vai fazer e está a criar tantos pobres que é natural que o Ministro da Solidariedade precise de um carro potente para fugir mais depressa da multidão em fúria. Portanto, acho bem. Este tipo de situações é compreensível ou é embaraçosa, Pedro Mexia? Eu não acho chocante que o Ministro tenha um carro. Confesso. Eu também não. À partida. E não sou especialmente... Acho que esse discurso com que o PSD, sobretudo, insistiu muito na campanha... Passos Coelho foi em económica, para Bruxelas. Isso acho demagógico. Isso acho francamente demagógico. Tanto mais depois apareceu a notícia de que os membros do governo não pagam. Portanto, enfim. Não, eu acho que há coisas que são realmente chocantes e que são... mesmo desse ponto de vista simbólico, mais importantes de mexer, como as pensões vitalícias dos políticos, um ex-político ainda por cima não dos mais transparentes, que ganha 9.000 euros por mês, etc. Quer dizer, acharmos mal que um ministro tenha um carro parece-me não é um carro, não é um carro, é um carro de 86 mil euros. Basta olhar para ele, aquilo é ofensivo. É o carro que foi comprado pela Central de Compras. É alugado, aquilo eles não compram nada, é alugados de longa duração. Pronto, mas quer dizer, a questão do simbolismo também se deve escolher aquilo que realmente é chocante. Eu não me parece que esse exemplo seja um exemplo especialmente chocante, tendo em conta os que existem que são realmente chocantes. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se sente esta semana cilindrado e é a altura de ficarmos a saber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente tampão por usar, espero. Não, é usado. É usado porque eu tenho o coração a sangrar. Tampão é mesmo nesse sentido. Tampão nesse sentido. Eu tenho o coração a sangrar e o tampão... Sim, desculpa, mas desculpa, peço desculpa. Acho que nunca tínhamos trazido para aqui os tampões. Pois não. Foi preciso América Morim. E qual é a sua função enquanto tampão? É admirar o modo como América Morim... Pois já é criticar a perfídia do fisco, que persegue América Morim. Diz-lhe que ele não pagou impostos no valor de 750 mil euros, acho eu, parece que é esse o valor, e ainda põe reservas, o fisco, a algumas despesas que Américo Amorim declara para descontar nos impostos, despesas essas que incluem tampões, massagens, despesas de cabeleireiro, uma festa de 40 mil euros, festas de 40 mil euros, viagens, etc. Viagens de lazer. E, portanto, lá está. Quantos países podem orgulhar de ter um trabalhador que dá festas de 40 mil euros? Justamente. É esse o meu... A atitude de América Morim parece-lhe censurável ou de aplaudir como ato de boa gestão?
para aumentar os lucros e salvar postos de trabalho, Pedro Mexia? Pois, então, ele tentou essa. Essa linha de argumentação. Acho que não. Se tentou, falhou, porque já em fevereiro de 2009 ele despediu 195 trabalhadores para fazer face à crise. Logo, já há 2 anos. E, portanto, estava a crise a começar e ele, é melhor 195 irem já para a rua. Pode ser que estes 750 mil euros sejam para... O que se percebe é que nestas... Normalmente é para isso, é para investir em trabalhadores. Género, quer trabalhadores, quer capitalistas, quer os moralistas, quer os não moralistas, têm comportamentos muito semelhantes na maneira como conduzem as suas finanças, como conduzem todos os buracos permissíveis pela lei, quer dizer, há advogados que são especialistas em buracos, não é? Não queremos pormenores. Talvez não tenha sido muito bem formulado, mas... Depois do Ricardo ter aparecido a dizer que se sente tampão é melhor não queremos a sério, cuja atividade profissional é estudar todas as omissões e os buracos, não há outra palavra, da lei, para tentar, sobretudo em matéria fiscal, que as grandes empresas, os grandes empresários tenham. E, portanto, é aquela coisa que faz América Amorim, como faz o senhor que tem uma pastelaria. Não acho que seja... na esquina da rua. É tão censurável num como no outro. Qual foi a despesa que mais o surpreendeu para além dos tampões, João Miguel Tavares? Parece que também havia, segundo eu li, cintos de pele de cobra. Cintos de pele de cobra também é uma coisa que um trabalhador também costuma usar habitualmente. Agora, se for para os apertar, como o Governo recomenda, agora está, é isso, um trabalhador normal aperta o cinto, a América Amorim aperta o cinto de pele de cobra. Mas, exatamente. Agora, mas eu acho que de qualquer forma para a América Amorim os tampões poderiam ter grande utilidade, que já era para enfiar-lhes uns tampões na boca a ele e uns tampões a nós nos ouvidos, porque de facto as suas intervenções têm sido lamentáveis, digamos assim. Está explicado o estado de tampão do Ricardo Araújo Pereira e talvez haja quem diga que tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado, mas esta semana o fado foi uma alegria nacional. Esta ligação. Surgiu assim a propósito. Gênio. Ora bem, o fado comemorou a declaração de património imaterial, João Miguel Tavares. E o João Miguel Tavares também a comemorou? Não, eu comemorei porque eu gosto mesmo muito de fado. Ao contrário de tanta gente que agora nos últimos dias deve ter tido que inventar que gostava de fado, que é para não parecer mal, eu gosto mesmo muito. E acho que é um género extraordinário e que merecia isto. Quer dizer, evidentemente, é aquela coisa simbólica para que é que isto conta e e ao mesmo tempo há umas danças no Quirguistão que também foram... Trombetas horizontais. Eu gosto das trombetas horizontais. Trombetas horizontais que foram classificadas. Mas de facto, como género abrangente que é o fado e tendo em conta a riqueza que ele tem, eu fico muito contente com a candidatura. Eu sou dos que festejo e que aplaudo imensa candidatura. Será que a repercussão desta notícia lá fora não terá sido tão discreta, afinal, como as outras foram aqui, Pedro Mexia? Isto não terá sido uma distinção para consumo interno? Quer dizer, o que me parece um pouco estranho é que, de facto, o fado, tal como alguns dos géneros que foram contemplados nos últimos anos, como o flamenco e o tango, não está exatamente, parece-me a mim, pelo menos neste momento histórico, ao nível daquelas formas de expressão mais ou menos étnica, tribal e vias de desaparecimento. O fado hoje está pujante e já é relativamente conhecido. Claro que é positivo, eu não sou um amante de fado, mas tudo que contribua para que uma forma da cultura portuguesa tenha mais visibilidade lá fora, parece-me. Gosta de fado, Ricardo Araújo Pereira? Gosto do Camané e da Aldina Duarte. São todos os que são de esquerda, não é? Estou a acertar. Está. Se podes dizer também o Carlos de Carmo. Se for já ali para a zona do Ribatejo, ou começares no da Cama Pereira e o fado aristocrata. Mas atenção, eu em fado eu sou completamente de esquerda também. Bom. Fado da direita, só havia ali 2, 3, o resto. Fados com touradas e tal. Sim, o resto é quase tudo para fugir. Eu já uma vez, de repente assustei-me. Eu pensei que estavas que fosse não é por preconceito ideológico que eu não gosto de ouvir da Câmara Pereira balir. Não, mas eu entendo. Atenção, aquilo é balir. Sim, não da Câmara Pereira concordo contigo. Sim, eu gosto de fado. Eu temo que se tenha exagerado um pouco o valor desta distinção. Qualquer distinção. Ouve lá, e a novela ganhou um Emmy. Desde que venha do chamado estrangeiro. Bom, já estamos na altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta que se vira o pescoço.
Que se vira o pescoço, exatamente. Isso hoje em dia... Não, é que nós hoje em dia estamos como aquelas mulas que andavam à volta da Nora. Então, não lembram-se disso? Tinham assim umas palas. Não é exatamente a expressão. Tinham aquelas palas que é para andar sempre. Lembram-me de ser jovem e a ver essas mulas em Lisboa, assim. Eu sou do campo, eu ainda vi muitas mulas dessas. E então nós estamos um bocadinho assim, às vezes parece que estamos com uma daquelas palas, porque é só a crise, a Europa. E de repente é só para dizer, olha, no Irão vão acontecer umas coisas muito interessantes e se isto continua assim, vai acabar mal. É só um bocadinho para chamar essa atenção. Quanto ao Pedro Mexia, decreta desta vez atenção ao inquérito judicial à imprensa inglesa. Sim, porque depois daquele inquérito parlamentar está agora a haver um inquérito parlamentar ao comportamento dos tabloides, que são bastantes e muito vendidos, e em que tem tido tem sido muito seguida porque aparecendo entre as pessoas que depuseram estão pessoas como o Hugh Grant, a Sienna Miller, a J.K. Rowling, a Elle Macpherson, etc. E, portanto, atores, modelos e celebridades várias. Isto é que falar. E que tem só para uma historinha que eu li que eu acho que é mais ilustrativa do que são os tabloides da vanguarda do tabloidismo inglês. A Sienna Miller, que é uma atriz, foi casada, viveu com o Jude Law, era perseguida pelos paparazzi e que eles queriam que ela reagisse e ela não reagia, não fazia nada, não dizia nada, não olhava para eles e os paparazzi cuspiam-lhe para que ela reagisse à cuspidela e, portanto, eles fotografassem ela a reagir. É uma forma de jornalismo. Esta é a vanguarda do jornalismo tabloide da Inglaterra. E, finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta o uso dos suspensórios. Exato, o uso dos suspensórios, porque fiquei assustado com a entrevista do Primeiro-Ministro, em que admitiu a hipótese de haver mais austeridade para o ano. Portanto, em vez de apertarmos os cintos... Sim, se calhar mudando para suspensórios pode ser que coisas dizer, a entrevista assustou muito, mas deu-nos uma capacidade de sonhar. Deu, sim, que ele tem. Deu esperança e capacidade de sonhar. É um homem que faz sonhar. Está concluída mais uma reunião da semana. 2 a 8 dias, à mesma hora, regressa o Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.